Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Henrique dos Santos, eu sou o presidente da Assembleia do Grupo de Estudos dos Direitos dos Animais e cabe ao NEDA apresentar a conferência de hoje, Direito Constitucional, Civil e Penal, um direito diferente para cada animal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que se fizeram presentes, seja presencialmente ou de modo virtual. Agradeço aos senhores professores e às autoridades parlamentares que gentilmente aceitaram o convite de participar dessa mesa, que é tão importante para o nosso núcleo. O Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais ele é muito recente, foi instituído no ano de 2021 e formalmente registrado no ano de 2022. O NEDA tem como objetivo analisar e melhorar o tratamento dos animais no sistema jurídico, envolvendo-se com acadêmicos, estudantes, profissionais e os demais operadores do direito para promover o discurso, desenvolver soluções estratégicas e construir pontes inovadoras entre a teoria e a prática, para a evolução do direito e política animal e do meio ambiente. Hoje nós estamos reunidos a propósito de um tema que é muito caro para nós, que são os maus tratos contra os animais. Previsto no artigo 387 do Código Penal, os crimes contra animais de companhia, eles tiveram seu regime sancionatório modificado pela Lei 39 de 2020 de 18 de agosto. E diante da discussão quanto à inconstitucionalidade da Lei de Maus Tratos contra os Animais, nós trouxemos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a presente conferência acadêmica, com o objetivo de melhor perceber a forma de proteção dos animais na sociedade. E, para tanto, nesse primeiro dia, nós recebemos 8 representantes, fizemos convite a 8 representantes dos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, para o acompanhamento da política interna, que diz respeito às preeminentes alterações legislativas a respeito do tema. Já no dia de amanhã, a partir das 14 horas, nós receberemos professores de diferentes nacionalidades para tratar da proteção jurídica dos animais nos âmbitos constitucional, civil, penal e também numa perspectiva do direito comparado. Sendo assim, para iniciar o evento de hoje, em nosso primeiro dia de conferência, nós temos presentes os partidos o Partido Socialista, Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal, Partido Comunista Português, o Livre e o Pessoas, Animais, Natureza, representados respectivamente por Pedro Delgado Alves, Cristóvão Norte, Pedro Petis, Antônio Felipe, Carlos Teixeira e Inês Souza Real, que logo chega. Cada um terá o tempo de 12 minutos de exposição, seguido de debate ao final. Antes de passar a palavra à Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa, eu apresento o Vitor Andrade André, que é mestrando em Teoria do Direito, conselheiro de escola da Faculdade de Direito e senador da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os presentes. Primeiramente gostaria de saudar todas as pessoas que nos acompanham, quer online, quer aqui em sala, e de saudar também o Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais pela grande iniciativa. Agrega 2 dias de grandes convidados, conversas e debates bastante interessantes e perspectivas diversas, o que também é muito importante, e agradecer também pelo convite que me endereçaram enquanto conselheiro de escola da FEDU para estar neste painel de abertura a dar umas breves palavras. Este evento do NEDA propõe-se a congregar uma vertente académica e uma vertente política, e é por isso que neste dia, em que temos a vertente política, com o debate a que assistiremos de seguida, me proponho nesta intervenção a fazer uma breve resenha da vertente académica, nomeadamente do contributo académico desta nossa Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa neste âmbito. Mas antes de mais, deixem-me dizer-vos que a questão dos direitos dos animais não é, como todos sabem, recente. É uma questão que antes de ser jurídica era filosófica, já de há muitos séculos. Juridicamente, em Portugal, podemos identificar 2 grandes marcos da evolução desta temática no século XIX. Desde logo, e até a título provocatório para o debate que se segue, cabe lembrar que em 1836 Passos Manuel baniu as corridas de touros por considerá-las, e aqui cito, um divertimento bárbaro. Esta proibição duraria apenas 9 meses. No mesmo século, em 1852, o Código Penal veio criminalizar pela primeira vez a morte ou ferimento de gado e animais domésticos. Curiosamente, uma das primeiras publicações sobre este tema constantes da nobre biblioteca da Faculdade de Direito é também do século XIX,
corresponde ao Boletim da Sociedade Protetora dos Animais de 1876. Esta associação tinha sido fundada no ano anterior e o seu volume 1 tem um nome bastante ilustrativo. Chama-se Justiça, Compaixão e Benevolência para com os Animais. Mas olhando para os últimos anos, a FEDUL tem sido um dos principais palcos académicos do debate sobre os direitos dos animais, nomeadamente através de um número razoável de dissertações nesta temática, com orientadores de áreas diversas, como, só para dar 3 exemplos, os professores Miguel Prata Roque, Paulo Sousa Mendes e o saudoso professor Augusto Silva Dias, diversos escritos e monografias por parte dos nossos docentes, e aqui permitam-me denotar o cariz transversal do direito dos animais, para onde conseguem mirar praticamente todas as áreas científicas da nossa casa, como aliás se pode ver pelas áreas diferentes dos orientadores atrás referidos. Se não vejamos, temos escritos de penalistas como a professora Teresa Quintela Brito, de civilistas como o professor Barreto Menezes Cordeiro e de constitucionalistas como a docente Mariana Melo Egídio. Mas temos também obras de grande fôlego, das quais não posso deixar de destacar 3. Direito do Animal, obra coletiva de 2016 coordenada pelas professoras Maria Luísa Duarte, juiz internacionalista, veja-se, e Carla Amado Gomes, administrativista, bastante ligada à área do direito do ambiente. Também a obra O Animal, Coisa ou Tercium Genus, publicada em 2009, da autoria do professor Luís Bonifácio Ramos, um juiz privatista, e como não podia deixar de ser, uma obra que comemorará 20 anos este ano, portanto é 2003, e cujo nome é A Hora dos Direitos dos Animais, escrita pelo professor Fernando Araújo, que partindo muitas vezes da filosofia e da bioética, o professor é da área jurídico-económica e também jus-filosófica, tem sido provavelmente o principal incentivador de estudos nesta área na nossa escola. Mas esta faculdade tem procurado dinamizar esta nova área jurídica também através de conferências, como a realizada há quase 10 anos pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, que deu origem à obra Animais, Direitos e Deveres, ou como esta conferência em que hoje nos encontramos. Bem como através de cursos, destacando-se aqui quer os que partem do direito público, como o curso avançado de Direito do Animal, realizado pelo ICJP, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, com a coordenação das professoras Maria Luísa Duarte e Carla Amado Gomes, ou os que partem do direito privado, como é o caso da pós-graduação em Direito dos Animais, do CIP, Centro de Investigação em Direito Privado, que já realizou 4 edições e é coordenada pelo professor Fernando Araújo. Isto, claro, além de outros cursos e especializações que também tocam nesta temática, mesmo que ela não seja o seu fulcro, como é o caso da pós-graduação em Bioética. Para terminar este percurso, que já vai longo, resta agora olhar para o futuro. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa pretende ser cada vez maior e mais relevante na ciência jurídica, uma verdadeira plataforma de entendimento e interação entre os direitos da lusofonia e não só. E para isso é necessário apostar com consistência nos novos domínios jurídicos. O direito animal poderá ser um deles e devemos ponderar se não fará já algum sentido a revisão do nosso plano de estudos para incluir esta e outras matérias, por exemplo, como unidade curricular optativa, quer da licenciatura, quer do 2º e 3º ciclo, ou seja, mestrado e doutoramento. Ao mesmo tempo em que, claro está, mantemos a aposta que já tem sido feita ao nível das pós-graduações. A Faculdade de Direito apresenta condições de excelência, quer condições de investigação, através da sua biblioteca, quer condições socioculturais, considerando o encontro de culturas jurídicas com problemáticas diversas que se faz nestes corredores, com alunos provenientes de países como o Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, só para dar alguns exemplos. Portanto, a Faculdade de Direito pode ser um forte motor do desenvolvimento da ciência jurídica e designadamente nesta área. Além da teoria, esta escola tem também um potencial difícil de igualar no que toca à capacidade de influenciar a prática, os atores políticos, os legisladores, neste caso, e temos o exemplo aqui na sala de alguns deles, como aliás, através deste evento, se verificará. Estou certo que nos próximos anos a FEDUL aproveitará tais vantagens competitivas para, também no domínio do direito animal, se notabilizar acentuadamente e fazer avançar a ciência jurídica, não só em Portugal, mas também noutros Estados. Pelo menos assim o espero. Muito obrigado. Muito obrigado, Victor, por essa introdução e essa contextualização aqui no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E agora eu passo a palavra a Francisca e ao Bernardo, que são representantes da Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa. Eles farão a moderação do debate, que correrá da seguinte maneira.
Primeiramente, formularão uma pergunta dirigida para cada um dos representantes dos partidos, que terão 12 minutos cada para respondê-las, e após isso terá lugar a sua apresentação. Já ao final do evento, os moderadores passarão à intervenção do público. Então eu passo a palavra agora a Francisca Albernard. Boa tarde. Ouvem bem? Eu estou aqui para dentro. Olá, tchau. Sim. Estão a ouvir bem? Peço desculpa. Boa tarde a todos, meu nome é Francisca Batista, estou aqui com o Bernardo Freitas, fazemos parte da Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa, ou seja, somos um movimento associativo não único desta faculdade, mas sim da universidade inteira, aberto para jovens que queiram melhorar a sua capacidade de oratória, espírito crítico, audição, crítica e participarem em atividades competitivas, eventos sociais, onde promovemos ambientes onde há pluralidade de opiniões, com pessoas de diferentes faculdades. É um ambiente super enriquecedor e pronto, estão todos convidados. Depois deste debate vai estar a acontecer um debate nosso. Se alguém quiser participar, no fim pode vir ter comigo ou com o Bernardo e temos dar-vos mais informações. Queria agradecer muito ao NEDA por nos terem convidado para estar aqui presentes, ao Conselho de Escola com a presença do Senador e a todos os representantes políticos. Muito obrigada. Agora chamamos a compor a mesa os representantes dos partidos. Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata. Pedro Petis, da Iniciativa Liberal. Antônio Felipe, do Partido Comunista Português. Carlos Teixeira, do Livre. E Inês de Souza Real, do Pessoas, Animais, Natureza. Ok, eu penso que não sejam precisos. Nós iremos lembrar 2 minutos antes, fazemos um sinal só para lembrar que faltam 2 minutos para o fim de cada intervenção. E as perguntas são todas em referência aos projetos de revisão da Constituição, nomeadamente em relação à inclusão do novo bem jurídico do bem-estar animal, com a adição de uma pergunta mais direta para cada um dos oradores. Depois desta fase em que iremos passar por cada um dos convidados, serão abertas perguntas ao público. Então, começando pelo PS, o PS apresentou nas eleições legislativas de 2022 um programa eleitoral que propunha a maior inclusão na criminalização dos maus tratos animais a outros animais que não apenas os animais de companhia. E, coerentemente, na sua proposta de revisão da Constituição, refere como bem jurídico o bem-estar animal no seu estado geral e não apenas em relação aos animais de companhia. Sendo assim, a pergunta específica é se existe a possibilidade de criminalizar atividades com animais
por exemplo, touradas ou caça, ou se não, quando refere no seu projeto, no seu programa eleitoral, inclui abranger outros animais na criminalização dos seus maus tratos, que animais pretendem incluir. Obrigada. Muito boa tarde a todos e todas, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado também pelo convite. Para quem viu o programa, estariam eventualmente a contar com o professor Alexandre Leitão, agora que eu não sou o professor Alexandre Leitão, tivemos uma necessidade de proceder uma troca, ela pede desculpa pelo sucedido, portanto terão doses que gostaria amanhã no espanhol também, é o que estamos a tentar evitar, mas em qualquer caso ela pediu para agradecer o convite e a possibilidade e indo muito diretamente à pergunta. Há dois momentos diferentes e duas questões diferentes aqui, por um lado o programa eleitoral e por outro lado o projeto de revisão constitucional que respondem. O programa eleitoral aborda um tema que estava em discussão, não obstante o outro, sobre a constitucionalidade ou não da criminalização dos maus tratos, já está na agenda, já haver receio, já haver até alguma decisão, pelo menos em fiscalização concreta, que se pronunciava pela inconstitucionalidade. O que se abordava nesse momento era um tema que esteve em discussão no fim da legislatura e tinha a ver com o alargamento da criminalização à semelhança do que outras ordens jurídicas fizeram, no caso de Espanha, por exemplo, que alargou os maus tratos a outras espécies de animais para lá dos animais de companhia. E, portanto, era a isto que se reportava essa alteração, mas, obviamente, essa alteração depende previamente de estar superada a dificuldade da constitucionalização ou da identificação de um bem jurídico no texto constitucional. Se calhar este será tema mais desenvolvido amanhã, mas fundamentalmente as decisões que conhecemos do Tribunal Constitucional neste momento focam dois problemas. Por um lado, e nem todos os juízes que se pronunciaram na inconstitucionalidade chegam à inconstitucionalidade pelo mesmo caminho, mas fundamentalmente há dois temas identificados. Um tem a ver com a determinabilidade dos conceitos utilizados na lei que criminaliza os maus tratos a animais de companhia, e em parte um dos problemas tem a ver com o conceito de animal, o conceito de animal de companhia, que para alguns juízes não seria suficientemente denso ou geraria potencialmente algumas dúvidas, não obstante ser um conceito com muitos anos de rodagem, é um conceito que resulta de convenções internacionais, das quais o Estado português é parte há muitos anos, e, portanto, não partilho muito a dúvida quanto a esse conceito de animais de companhia. Mas a lei, de facto, admite que ele possa ser abrangido a animais em situação equiparável, ou seja, pode só não ser vistos como animais de companhia por natureza, mas que no limite possam estar funcionalmente afetos a essa função de animal de companhia. Em qualquer caso, a dúvida existia e parte desta alteração poderia superar esta dificuldade. Mas este é um dos primeiros problemas que a jurisprudência constitucional vem colocando. O outro, e portanto este no limite, é um problema que o legislador poderá corrigir na legislação ordinária, alterando o texto da norma do Código Penal, portanto não precisaria de mais, senão densificar, aprimorar os conceitos que utilizou. Devo dizer que este conceito, este recurso à indeterminabilidade, é algo que encontramos com frequência em decisões recentes do Tribunal Constitucional. Não é só em matéria de crimes contra animais de companhia. Encontramos esta referência, por exemplo, em temas como a legislação sobre a morte medicamente assistida, a legislação sobre medidas de proteção às pessoas transgêneras. Encontramos, por vezes, uma procura de maior determinabilidade da parte do legislador. Não sei muito bem até que ponto é que esta será a melhor doutrina jurisprudencial, na medida em que suscita um outro problema, que é o de saber até onde vai a margem do decisor legislador, ou seja, não é possível desenharmos legislação que não tenha alguma margem de concretização pelo aplicador. Mas enfim, isso são outros 500, é outra discussão. Para esta, de facto, o primeiro ponto identificado tinha a ver com isto, com a determinabilidade. O segundo tinha a ver com a eventual ausência, ou melhor, com a identificação por parte de alguns juízes de uma ausência de um bem jurídico com consagração constitucional que permitiria criminalizar os maus tratos contra animais de companhia. Também é uma opção jurisprudencial discutida. Nem sempre encontramos no texto constitucional de forma expressa um bem jurídico como habilitação para existir emissão de normas penais. Podemos percorrer o Código Penal e o Código Penal ou legislação penal russa e encontramos com frequência situações de bens jurídicos que podem não ter tradução direta expressa na Constituição, mas que ainda assim não se entende haver uma violação
uma violação inconstitucional na construção da norma penal, enfim, é muito discutível que a Constituição seja detalhada ao ponto de podemos dizer que se prevê na Constituição um bem jurídico no mercado de valores mobiliários. Mas o que é certo é que no Código de Valores Mobiliários encontramos um conjunto de bens jurídicos que são tutelados por via do recurso à criminalização. Podemos dizer, bom, mas enfim, seguramente isto está subjacente à livre iniciativa económica. Até dou isso de barato. Mas seguramente também a tutela dos animais também está subjacente à tutela ambiental. Portanto, o mesmo raciocínio que nos permite deslindar um bem jurídico que pode não estar expresso na Constituição desta forma, não ser impeditivo do recurso à via penal para os casos mais graves, não parece ser um exercício que eu faria enquanto interno. De qualquer maneira, há esta leitura jurisprudencial que, enfim, esbarrando parece opção agora de quem produziu o projeto de revisão constitucional, esbarrando parece um sentimento da comunidade muito abrangente, não unânime, é certo, mas muito abrangente, no sentido de se dizer que o recurso à via penal para sancionar os casos mais graves de maus-tratos a animais de companhia é algo que a comunidade pretende ver reconhecido. Entendemos que deveria o texto constitucional acompanhar esta evolução do sentido da comunidade, da forma como o lemos, e, enfim, para passar a consagrar no texto da Constituição, atualizando-a expressamente, uma vez que por via interpretativa não terá sido esse o entendimento, ou não é esse, pelo menos, até agora o entendimento dominante do Tribunal Constitucional, daí a alteração que propomos para que se consagre o bem-estar animal no texto da Constituição. Não tendo fugir à pergunta, ou seja, tendo feito estes dois considerandos, isto não significa que daquilo que se altera no texto constitucional se está a abrir a porta, por exemplo, para que se automaticamente proíba a atividade tautomáquica. Esse é um debate que depois, em sede própria, o legislador democrático tomará. Agora, o que é certo é que, hoje em dia, mesmo não havendo uma norma que, enfim, cubra por completo a possibilidade de recurso à criminalização dos maus-tratos a outros animais, temos legislação, temos outra via sancionatória, pela via controle nacional, que sanciona maus-tratos a animais que não apenas os animais de companhia. Temos legislação até de origem comunitária, que é aquela que regula, por exemplo, o tratamento de animais de pecuário, por exemplo. E, portanto, não é estranho à nossa ordem jurídica que outros animais, que não os animais de companhia, possam ter uma tutela, que não deve ser a tutela penal. Não temos roubar espaço ao António Filipe falará do tema, pois a posição do Partido Comunista em grande parte, se não interpreto mal, é que a via controle nacional serve muito mais para um âmbito que é dos animais de companhia, que é de outros, e, portanto, há um outro caminho que não necessariamente o direito penal. Portanto, são dois debates diferentes. E, portanto, a única coisa que pretendemos com a alteração constitucional é deixar claro que a Constituição reconhece o bem-estar animal e que depois dá-se margem ao legislador, no dia seguinte, para tomar decisões democraticamente sobre o que fazer as específicas atividades e, nesse conjunto de específicas atividades, decidir como é que equilibra direitos fundamentais que podem estar ou não em colisão. E dou só 2 ou 3 exemplos, acho que eu tenho um instantinho que posso usar, 2 ou 3 exemplos em como isto pode, por vezes, ser difícil. Mesmo aceitando que não há um problema, mesmo superado o problema da eventual ausência do bem jurídico, do bem-estar animal na Constituição, assumimos que passa a constar no texto constitucional, continuará a ser preciso fazer um equilíbrio entre interesses protegidos no texto constitucional para resolver coisas como, por exemplo, o tema do abate ritual de certos animais em algumas confissões religiosas. É um tema que tem ocupado muitas ordens jurídicas pela Europa fora. Ordens jurídicas que têm uma presença de comunidades religiosas que carecem, ou melhor, que observam certas opções alimentares que pressupõem uma determinada forma de abate de animais que nem sempre corresponde ao cumprimento das regras instituídas ao nível da União Europeia, por exemplo, para o abate com atordoamento de determinadas espécies. Portanto, não é por termos na Constituição uma norma que diz bem-estar animal que automaticamente diremos a conclusão a que chegamos é necessariamente que se torna proibido o abate ritual. Continuará a ser necessário fazer um debate democrático sobre isso e continuará a ser necessário que os juízes, em primeira instância, em segunda instância e, se necessário, a jurisprudência constitucional, continuem a produzir uma decisão sobre cada uma destas matérias. E no tema mesmo da atividade tautomática, eu pessoalmente faço uma determinada leitura jurídica do que é a atividade tautomática, no sentido de não reconhecer necessariamente o grau de proteção que certas manifestações culturais devem ter,
Mas há uma linha argumentativa que diz que a atividade tauromáquica deve ser salvaguardada uma vez que representa determinadas tradições culturais. Pode dizer, não é aquela que eu sufrago, mas é uma linha argumentativa existente e é uma linha argumentativa que, até no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que muitas vezes invocamos como exemplo de um instrumento jurídico que prevê o bem-estar animal, a mesma cláusula desse artigo 13 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê o bem-estar animal, é precisamente a norma que excepciona as práticas culturais existentes em alguns Estados-membros e é uma norma construída a pensar especificamente nos problemas que a tauromaquia, por exemplo, suscita em alguns países do sul da Europa, Portugal, Espanha e algumas zonas de França. E, portanto, volto a dizer, a revisão constitucional não é um ponto de chegada definitivo e que supera todas as dúvidas, é o superar de uma barreira daquilo que é consensual e nos parece ser consensual. O bem-estar animal deve ter, hoje, em 2023, presença no texto constitucional face à evolução que se tem vindo a fazer? Parece-nos que sim. Parece-nos que a sociedade fez essa evolução, chegou a essa conclusão. Agora, o debate continua quase tão complexo quanto era da véspera e esperamos ajudar um bocadinho a equiparar as armas do debate jurídico e a tentativa de seletivo. Obrigado. Ok, obrigado. Uma pergunta para o representante do PSD, Cristóvão Norte. O PSD no governo, enquanto da aprovação da lei sobre os maus tratos a animais de companhia, e os seus deputados votaram em bloco a favor desta mudança legislativa. No entanto, o PSD não inclui o bem-estar animal no seu projeto de revisão. Por que razão constitucional? Por que razão é que o PSD tem hesitações em atribuir dignidade constitucional ao conceito de bem-estar animal? Obrigado. Quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa, cumprimentar os demais palestrantes e agradecer o convite que foi enviado ao Partido Social Democrata. Quanto à questão que formulou, eu queria assinalar o seguinte. Como disse bem, o PSD era governo, embora a iniciativa tenha sido uma iniciativa do PSD, que foi corporizada por mim, do PS, pelo Pedro Delgado Alves, e aprovada com uma larguíssima maioria na Assembleia da Câmara. E, portanto, nesse sentido, o PSD tem todo o interesse que a Lei 69 de 2014 continue obviamente vigente. O PSD é um dos coautores da legislação em vigor, não apenas naquilo que respeita à criminalização dos maus tratos e do abandono de animais de companhia, como também à alteração do Código Civil subsequente, que veio a ter lugar, salvo erro, em 2016. Todavia, estes processos de revisão constitucional são processos de natureza compromissória. São precisas maiorias muito qualificadas para que se avance e se procedam a alterações e, portanto, de facto, no programa, na proposta de revisão constitucional que o PSD apresentou, esta questão é omissa. Eu creio que, neste momento, aquilo que preocupa as pessoas é de que forma é que nós mantemos a Lei 69 de 2014 vigente. E o Pedro Delgado Alves assumiu uma tarefa porque colocou de forma muito clara muitas das questões essenciais. Eu permitia-me acrescentar o seguinte. De facto, há dois problemas. Uma, a incapacidade de determinar o bem jurídico protegido. E, portanto, há diversas interpretações a respeito do tema. Eu não concordo sequer com aquela que é maioritária no Tribunal Constitucional, mas é completamente irrelevante a opinião que eu tenho a respeito disso. De facto, ela é maioritária no Tribunal Constitucional. Mas há ainda outro aspecto que tem a ver com as incriminações. E essa é aquela que o legislador ordinário neste momento pode tratar. Portanto, independentemente da revisão constitucional, se o legislador ordinário conseguir resolver as três questões que são colocadas, designadamente o conceito de animal de companhia, e eu a esse respeito tenho exatamente as mesmas objeções que o Pedro Delgado Alves, de facto, foi algo que quer seguir na ordem jurídica interna, portanto, o conceito de animal de companhia não resultou de uma epifania do legislador ordinário, resultou, isso sim, da subscrição por parte do Estado português de convenções internacionais
que densificavam o que significava o animal de companhia. E, portanto, eu registro com alguma surpresa que o conceito de animal de companhia não seja suficientemente denso para ser questionado deste ponto de vista. Depois há mais duas questões. É a questão dos maus tratos, que é importante deslindar essa questão. Portanto, o legislador ordinário pode agora fazer um trabalho à luz das objeções que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional nesse respeito. E, desse modo, densificando esse conceito, garantindo que se supera as reservas que o Tribunal Constitucional tem. Portanto, eu acredito que se resolvermos estas duas questões agora, porventura a matéria da revisão constitucional não será tão determinante. Agora, o que posso dizer em nome do Partido Social Democrata é o seguinte: não obstante o Partido Social Democrata não ter inscrito na sua proposta de revisão constitucional o bem-estar animal, não quer dizer que não queira que a legislação que foi autor seja preservada, quer, deseja, obviamente, mas entendo, neste momento, que a via constitucional não é uma via obrigatória para garantir que isso suceda. Ou seja, se resolvermos as matérias respeitantes às objeções que têm a ver com as incriminações não serem suficientemente precisas, densas, o conceito não está definido, quer no que respeita ao conceito de animal de companhia, quer no que respeita ao conceito de maus tratos, eu creio que podemos averiguar, em medida, cabe outras possibilidades, a questão da constitucionalização do bem-estar animal. Mas ainda assim, no que respeita à Lei 69 de 2014, no que respeita à criminalização dos maus tratos e do abandono de animais de companhia, eu creio que neste momento temos ferramentas suficientes para garantir que ela se mantenha em vigor se mesmo for objeto da densificação destes conceitos. Eu acho que isto tem que ficar claro. Se de facto não for possível fazer isso, aí a via constitucional é indispensável. E se esse for o caso, o que eu posso dizer é que o PSD está completamente disponível para discutir, no âmbito da revisão constitucional, uma eventual alteração a esse respeito. Acho que é isso que deve ficar claro e que é isso que é importante, porque no processo de revisão constitucional, cada partido apresenta as suas propostas, tem as suas prioridades políticas e faz traduzi-las no conjunto de propostas que apresenta, mas nenhum partido por si só consegue fazê-las aprovar. E, portanto, é preciso procurar soluções compromissórias, sendo que eu acredito que nesta matéria em concreto, no que respeita ao bem-estar animal, é possível proceder a alterações e é possível crismar no texto constitucional esta matéria. Permitam-me só dizer uma coisa que eu acho que é relevante e que às vezes não é colocada da forma mais clara. Diz-se muitas vezes que se nós tivéssemos as três palavras que estão inscritas na Constituição Alemã, o problema por isso simplesmente estava resolvido. Mas elas foram inscritas na Constituição Alemã já depois da criminalização. E, portanto, não foi por causa da criminalização, como se deseja que seja no caso português, que se fez inscrever o bem-estar animal na Constituição Alemã. Portanto, procurando sintetizar, a Lei 69 de 2014 tem todas as condições para continuar a vigorar se o legislador ordinário se apressar e se fizer a revisão rapidamente destes conceitos, designadamente o conceito de mau trato e o conceito de animal de companhia, densificando e respondendo às necessidades do Tribunal Constitucional antes que seja decretada a inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Caso isso não se venha a verificar, aí sim, para a preservação desta disposição, desta legislação em concreto, aí é preciso que se reveja a Constituição. De uma forma ou de outra, o PSD está disponível para trabalhar quer na revisão desses conceitos na Assembleia da República, com as propostas que eventualmente venham a ser feitas, quer do ponto de vista da revisão constitucional. Uma coisa não inibe a outra. Portanto, eu, pessoalmente,
creio que nós temos uma Constituição que é muito longa e detalhada, ainda que muitos sustentem, como o juiz conselheiro Gonçalo Almeida viu muito bem, que não é preciso, pela via interpretativa, nós conseguimos extrair a salvaguarda e proteção jurídica dos animais da Constituição. A circunstância de explicitarmos, podendo por alguns ser considerado redundante, mas como a maioria não entende assim, eu acho que teríamos a ganhar com isto. Obrigado. Uma pergunta para o representante da IEL, Pedro Ortiz. John Stuart Mill é um dos autores que a iniciativa liberal reclama como inspiração em matérias de economia e de liberdade política, uma vez que Stuart Mill também foi um dos fundadores da doutrina utilitarista que serve de base a uma parte substancial do movimento a favor dos direitos dos animais. Esta influência ideológica comum poderá levar à assunção de posições animalistas por parte da IEL? Muito obrigado pelo convite, antes de mais, pela pergunta tão erudita e que me permite só fazer uma breve reflexão também sobre a visão antropocêntrica ou não que possamos ter dos animais, concretamente também da questão do direito ao ambiente. O Tribunal Constitucional, no acordo que pude ler publicado no mês passado, refere precisamente a isso, que a questão do bem jurídico do animal individualmente considerado, não o animal inserido no seu ambiente, que talvez não seria inserível no artigo 66 precisamente por isso, precisamente por essa visão antropocêntrica do animal. Portanto, penso que, face também às normas que têm sido introduzidas também no Código Civil e noutras normas, penso que já estamos um bocadinho, não além, mas o paradigma já não será o mesmo que meramente uma visão estritamente antropocêntrica quanto aos animais. E, portanto, mas agora fazendo mais a minha apresentação, mais geral, o que eu gostaria de dizer, em nome da iniciativa liberal, é que somos favoráveis à consagração do bem jurídico, do bem-estar animal na Constituição. E somos favoráveis porque, como aqui já foi referido, a sociedade no seu todo, e especificamente até a sociedade ocidental e Portugal também, a tolerância face à violência tem sido cada vez menor. E face à violência em todas as suas vertentes. E, portanto, esta é mais uma dessas vertentes e, portanto, existindo digamos, esse avanço, digo que não seria bem visto pela sociedade que o nosso ordenamento jurídico não estivesse a acompanhar estas alterações na sociedade. Mas também não é só por isso, também somos a favor por questões também, digamos, mais jurídicas, mais legais, como aqui já foi referido, para cautelar uma eventual inconstitucionalidade material face ao artigo 18 da Constituição, mas depois também, e aqui penso que poderá ser interessante, vou discordar aqui de algumas matérias que foram referidas, também para cautelar o princípio, a meu ver até liberal, numa perspectiva de direito penal liberal, que é do direito penal do bem jurídico. Como já foi referido aqui do artigo 18, não vou pronunciar longamente sobre isto, não é? O professor já fez uma descrição muito mais completa que eu posso fazer, mas enfim, direitos fundamentais só podem ser restringidos pelos direitos fundamentais. Neste momento, entende-se que o bem-estar animal não está previsto na Constituição. E isso leva-me a tal questão do princípio, e vou acrescentar, se me permitem, liberal do direito penal do bem jurídico. Porque no acórdão do Tribunal Constitucional, do 843 de 2022, que foi publicado no mês passado, eu gostaria de discordar com dois dos votos do vencido e duas declarações de voto que são mencionadas nesta decisão e que fazem uma interpretação extensiva do artigo 1º da Constituição. E, portanto, entendem que os conceitos de dignidade, pessoa humana e de uma sociedade solidária, que é possível extrair daqui e retirar daqui o bem jurídico, o bem-estar animal. E, enfim, apresentam uma fundamentação até bastante interessante, diria até bonita em alguns pontos, bastante bem fundamentada, como não poderia deixar de ser, e, em suma, referem que a sociedade solidária, como é entendida atualmente, já não inclui apenas os humanos, mas inclui também aqueles animais que os seres humanos colocaram na sua direta dependência para ser um entretenimento e companhia, e, portanto, os animais de companhia. E, portanto, mas eu discordo. E porquê que discordo? Precisamente por causa desse princípio do direito penal do bem jurídico.
Portanto, quando nós estamos perante uma tutela penal, quando estamos perante uma criminalização de um determinado ato, estamos perante um possível exercício do poder coercivo do Estado perante o cidadão. E, portanto, isso implica, como já aqui foi referido, o princípio da tipicidade penal, portanto, a conduta tem de estar de forma rigorosa definida pelo jogador ordinário, mas depois também deve sempre ser reconduzido a um bem jurídico que possa ser identificável na Constituição. Em suma, o que eu quero dizer é que o Estado não pode inventar bens jurídicos. O Governo, especialmente em situações de maioria absoluta, não pode criar bens jurídicos. E porquê? Qual é o objetivo disto? E eu, permitam-me esta parte, mas o Governo recentemente apresentou, por exemplo, a Lei do adepto. A Lei do adepto que vem criminalizar novas condutas, que vem aumentar sanções e pode fazê-lo sozinho, obviamente, com o apoio que tem na Assembleia da República. E isto quando nós temos o princípio da legalidade. Agora imagine-se se o Governo pudesse criar novos bens jurídicos. O risco que não se poderia criar aqui para os cidadãos, para o exercício coercivo do Estado. E, portanto, eu penso que aqui o que deve ser feito é esta criação de bens jurídicos cabe ao legislador constitucional. Não é o legislador ordinário. É o legislador constitucional, como aqui já foi referido, que exige uma maioria de 2/3, e, portanto, existindo a definição, a criação de um bem jurídico, será sempre perante um consenso o mais generalizado possível, e é isso que nós queremos. E, portanto, o risco que nós teríamos aqui, se formos na interpretação, não é preciso uma revisão constitucional, se formos na interpretação que o bem jurídico pode ser extraído de alguma forma do artigo 1º da Constituição, o que nós temos, enfim, é um risco que no futuro, não estou a falar somente desta criminalização agora, mas no futuro, como princípio geral, temos uma maioria conjuntural a criar bens jurídicos e depois a criminalizá-los. Portanto, queria deixar isto aqui bem sublinhado. E cito, aliás, parte da doutrina, que é referida no Acordo do Tribunal Constitucional, que diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente complexo que pode ser utilizado quer de forma a potenciar, quer de forma a limitar a liberdade individual. E é mais neste segundo ponto que quero sublinhar a minha resposta, e é, aliás, uma das declarações de voto que diz que é possível interpretar o bem jurídico, o bem-estar animal da Constituição, mas mais fácil é inseri-lo através de uma revisão constitucional na Constituição. E eu concordo, o facto é mais fácil, o facto é mais claro, oferece uma maior certeza jurídica. Há vários partidos que já fizeram essa proposta de alteração. A Iniciativa Liberal também será favorável a essa inserção. Portanto, penso que deverá ser inserido de forma expressa na Constituição, eventualmente no artigo 66, não no artigo 9, mas isso depois mais por uma questão de arrumação também sistemática da Constituição. Relativamente a outro ponto que aqui referiram, que é mais agora o trabalho do legislador ordinário, o trabalho relativamente ao princípio da tipicidade penal, o animal de companhias, referências ao direito europeu. O que o Tribunal Constitucional diz é que neste momento o conceito de animal de companhia pode ser ampliado por via administrativa. E, portanto, pode ser por despacho do Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária, pode ampliar a lista de animais que são considerados como animal de companhia. Um apontamento que fiz aqui, enfim, penso que aquele legislador ordinário pode, a título de exemplo, pode limitar esta possibilidade para que esta ampliação desta lista seja somente do legislador ordinário. Depois, a segunda questão que tinham era o que é que representa esta alteração para os animais domésticos e para os demais. Como referi, relativamente aos animais domésticos, digamos animais de companhia, temos o artigo 287 do Código Penal. Portanto, aqui, eventualmente, como já foi referido, vamos ter depois um juízo de proporcionalidade perante outros direitos fundamentais. A partir de agora, a partir desta inserção na Constituição, aí sim, vamos poder depois haver esse juízo de proporcionalidade, porque até agora não é possível fazer. Não é possível fazer uma restrição a outros direitos fundamentais, porque ele não está previsto na Constituição. E aqui um exercício meramente hipotético, e isto foi uma análise meramente pessoal, eventualmente, no artigo 287, permitirá talvez ampliar o conceito sem motivo legítimo. Portanto, esta é uma expressão que de facto restringe a norma que é criminalizada, que é potencialmente punível. Portanto, eventualmente, este conceito vai poder ser ampliado. O crime de dano, que também já está previsto, aqui já é para os demais animais, não é só para os domésticos, está previsto também já no Código Penal, obviamente já no sentido de propriedade, num sentido diferente do 387, eventualmente pode haver aqui, pode ser ampliado. E a questão que refere, depois a última questão que tenho, relativamente a práticas culturais, não é? Como é o caso das touradas, eu sei que só dizer isto já é, de certa forma,
polémico, mas a meu ver, uma prática cultural, nós não devemos olhar para o conteúdo. Ou seja, por muito que possamos censurar e não gostar de determinada conduta cultural, nós temos de olhar mais para a forma. Ou seja, temos de ver, de facto, há uma determinada comunidade que pratica este comportamento de forma reiterada e que o vê como sendo uma prática cultural. E os nossos tribunais também têm entendido isso. A decisão do TAF relativamente à Póvoa de Varzim tomou uma decisão de proibição das touradas no seu concelho. Foi o tribunal que entendeu que se inseria na liberdade de criação cultural. E a iniciativa liberal, o entendimento que tem é que sim, a palavra deve ser dada aos municípios, de forma a haver este maior equilíbrio do juízo de proporcionalidade entre o bem jurídico, o bem-estar animal a ser potencialmente consagrado na Constituição e outros direitos fundamentais. E, enfim, é o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, foi referido também no Tratado de Funcionamento da União Europeia, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, quando está perante a ponderação de liberdades fundamentais e restrições a essas liberdades fundamentais, também já referiu, obviamente, noutros campos, mas já referiu que dar a palavra aos municípios é favorável, num ponto de vista do legislador ordinário, neste caso do Estado-membro, é favorável para esse juízo de proporcionalidade. Portanto, parece-me que é algo que será preferível ao invés de uma oposição generalizada pelo legislador ordinário. E permito-me, sempre já vou terminar, só dizer isto. Já foi aqui referido, eventualmente podemos usar o direito de controle nacional, não o direito penal. Lá está, mais uma perspectiva também da iniciativa liberal, eu veria com muita dificuldade as proibições, veria com muita dificuldade criminalizações e atuações do Estado de âmbito coercivo nesta área. Porque parece-me que o mercado tem funcionado, ou seja, as pessoas têm tomado as suas decisões. As estatísticas o que demonstram é que a realização, as estatísticas do IGAC o que demonstram é que, de facto, os espetáculos têm sido menos, as pessoas livremente têm decidido se querem ou não frequentar estes espetáculos, mas não me parece correta uma ânsia do legislador agora em que aprender toda a gente possa estar a fazer estes espetáculos, obviamente também por uma questão de proteção dos seus direitos fundamentais, como já referi, de práticas culturais. Assistimos a picos, alguns picos na realização destes eventos em 2022, com as estatísticas que pude verificar. Penso que esses picos é um efeito do fruto proibido, que às vezes o legislador, ao querer proibir, por vezes provoca precisamente o efeito contrário. Portanto, é isto que me apraz dizer. Muito obrigado. Obrigada. Passando agora para o PCP, que se absteve em bloco na votação da lei que criminalizava os maus tratos animais, e nesta nova projeto de revisão da Constituição não inclui os animais como bem jurídico. Gostaríamos de saber como qual para o PCP é a maneira ideal de proteger os animais juridicamente. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, eu ia dividir a questão em vários pontos. Primeiro, para dizer que a legislação portuguesa em matéria de proteção dos animais tem evoluído até porque tem evoluído positivamente, que o PCP tem acompanhado no essencial dessa evolução, tendo tido uma divergência relativamente à lei que tinha que ver exatamente com a opção pela criminalização. Por considerar, na altura, eu agora podia fazer uma coisa que era dizer, bom, nós estão a ver, afinal, a lei foi declarada inconstitucional, nós é que tínhamos razão. Não seria muito honesto da minha parte, nós não colocámos a questão do ponto de vista da constitucionalidade. Aquilo que considerámos é que não era a forma mais eficaz de proteção dos animais prescindir de uma via contra-organizacional e assumir a opção criminal, a opção da criminalização. E, portanto, teríamos estado favoravelmente se a opção fosse, aliás, como propusemos, optar por uma via contra-organizacional que, do nosso ponto de vista, permitiria evitar um conjunto de problemas, bom, e, de facto, na verdade, a não aplicação sucessiva da lei pelos tribunais, invocando a sua inconstitucionalidade, levou a que, já provavelmente em vésperas de uma declaração inconstitucional de proteção obrigatória em geral,
teria naturalmente sido evitada se tivesse optado por um regime de controle nacional e que se poderia, neste momento, ter-se revelado, obviamente, mais eficaz do que a via que se optou, que foi a da criminalização. Portanto, foi essa a divergência. De resto, o PCP esteve associado, aliás, foi uma medida que houve grande importância, do nosso ponto de vista, que foi a proibição dos abates de animais em canis, resultou da aprovação de um projeto de lei apresentado do PCP, e acompanhámos naturalmente a evolução legislativa no sentido de considerar os animais como meras coisas e os novos tratos a animais como meros crimes de dano feitos ao proprietário no animal, e portanto a consideração dos animais como seres sencientes foi uma evolução que muito gostosamente acompanhámos. E portanto eu creio que qualquer ideia de que, como o PCP se absteve na opção pela criminalização, estamos perante um bando de pessoas insensíveis, com corações com pelos, quando não é esse o caso. Portanto, naturalmente que estamos sensíveis à problemática, consideramos que ela corresponde a preocupações muito generalizadas até do conjunto da população e que nós naturalmente acompanhamos. Acompanhamos naturalmente não com a latitude que algumas pessoas poderiam desejar, mas em todo caso somos sensíveis a essa problemática. Bom, relativamente à revisão constitucional, eu ia agora à questão da revisão constitucional e também à questão de como é que, do nosso ponto de vista, a questão podia ser resolvida do ponto de vista legislativo. Bom, relativamente à revisão constitucional, nós naturalmente acompanhamos este processo, já verificámos que existe da parte dos vários grupos parlamentares a possibilidade de, sem se saber ainda muito bem onde é que essa norma se vai colocar, mas existe uma possibilidade de vir a consagrar na Constituição o bem jurídico, o bem-estar animal, o que poderá ser uma vitória histórica para os animais, porque dado o caráter desinteressante da atual revisão constitucional e a dificuldade de encontrar temas consensuais, este processo de revisão constitucional ainda se arrisca a ser a revisão constitucional dos animais. E, portanto, provavelmente os únicos, quem vai sair a ganhar da revisão constitucional são os animais e as pessoas que lutam, enfim, pela causa do bem-estar animal, porque estamos a ver com dificuldade outras matérias suscetíveis de reunir consenso entre os grupos parlamentares. Bom, da espaço esta relativa live, é uma possibilidade que naturalmente avaliaremos no processo de revisão constitucional, essa possibilidade, não estou naturalmente fora relativamente a isso. Agora, creio que será possível avançar alguma coisa perante, na situação atual e em face da declaração das decisões já tomadas em certa fiscalização concreta por parte do Tribunal Constitucional e que apontam com um grau muito razoável de previsibilidade para uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, a solução não será naturalmente que as opções, as decisões do Tribunal Constitucional são todas elas discutíveis e em muitas situações, umas vezes até não ser decisões unânimes, e ainda que fossem, mas com melhores ou menores argumentos jurídicos, é possível e é saudável discordar, concordar com algumas decisões, discordar de outras. É assim a vida e são assim as decisões do Tribunal Constitucional. Agora, não vale a pena é pensar que resolvemos o problema fazendo críticas e criticando as decisões do Tribunal Constitucional. Gostemos ou não da sua opção e, portanto, será possível atuar juridicamente e por via legislativa por forma a acomodar, não é, a legislação àquelas que são as características da jurisprudência constitucional. E quer-me parecer que seria mais adequado, em matéria de maus-tratos a animais, poder avançar pela via controle nacional, com sanções dissuasoras. Como sabemos, nem tudo o que é proibido é crime. Há outros tipos de proibições via controle nacional, algumas delas até não só eficazes como dissuasoras, desde que não sejam coimas meramente simbólicas, não sejam sanções meramente simbólicas ou que não sejam sanções que façam com que nem sequer haja, da parte das autoridades competentes,
o sentimento do dever de perseguir essas infrações. E, portanto, creio que seria perfeitamente compatível com os objetivos de quem muito justamente pugna pelos direitos dos animais e que não quer ver os animais maltratados, que se pudesse optar por uma via contra-nacional em que ficasse claramente impostos os deveres, quem são as autoridades competentes para fazer a sua fiscalização, para a aplicação das respectivas sanções, que obviamente, como qualquer outra sanção contra-nacional, seria suscetível de recurso, mas haver uma sanção administrativa efetivamente aplicada em casos que podem ser aqueles que estão hoje previstos no Código Penal como suscetíveis de serem considerados uma infração criminal. E, portanto, creio que valia a pena estudar esta possibilidade, que aliás foi até aventada do animal, essa possibilidade. E, portanto, eu creio que, em vez de estarmos a insistir naquilo que já se verificou que porventura terá sido errado existir, e não vale a pena vituperar o Tribunal Constitucional, o que vale a pena, de facto, é procurar encontrar uma solução que não seja declarada inconstitucional e que permita obter, no fundo, os objetivos que pretendemos, que é evitar que os animais sejam efetivamente maltratados. Depois, há aqui dois pontos que, como já foram aqui referidos, também gostaria de os referir, que é este. De facto, nós, o PCP não é um partido adepto de soluções proibicionistas. Neste sentido, ou seja, entendemos para já que faz sentido haver uma distinção que deve ser o mais precisa possível entre aquilo que se considera os animais de companhia, para este efeito, do que são que se considera maus tratos sobre animais de companhia, que tem em conta, naturalmente, as circunstâncias de relação destes animais de companhia com o conjunto da sociedade, com os humanos, e que se distingue de outras realidades, né? De outro tipo de animais, que não são propriamente os animais de companhia, que têm um tipo de habitat, um tipo de vivência que é completamente diferente. E, portanto, aquilo que é diferente deve ser reconhecido como diferente. Assim como também não nos revemos em atitudes também proibicionistas, no sentido de querer impor ao conjunto da sociedade, tanto ao mundo urbano como ao mundo rural, um tipo de relacionamento com os animais que seja igual quando não é, manifestamente não é. Eu fui 13 anos deputado por Santarém, sem nunca ter assistido a uma tourada, porque eu não sou aficionado, não sou. E fui 2 vezes à tourada nos meus 70 anos de vida. A primeira vez não tinha capacidade genérica de exercício, tive título com um dos meus pais, não tinha outro remédio. E a segunda vez foi para aí há 30 e tal anos, numa visita de cortesia à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no curso em que havia uma chamada Feira do Outubro, que tem um grande sertão tauromáquico, e portanto eu lá fui na visita, tive que assistir a uma parte natural, saí a meio e tal, enfim, sem grande gente, não sou aficionado. Mas eu estava rodeado de milhares de aficionados. Pessoas para quem toda aquela festa, não apenas aquela tourada, toda aquela festa ligada à cultura taurina daquela região é impressionante. Eu creio que isso não pode ser proibido, não é? Não pode ser proibido. A minha mãe era de uma aldeia ribatejana e eu, quando era criança, passava lá as férias. E quando a RTP transmitia a tourada à quinta-feira à noite, toda a aldeia se concentrava junto, isto no início dos anos 70, junto da única televisão existente na aldeia, porque era um senhor que tinha um café e tinha um gerador, não tinha corrente elétrica, mas o gerador conseguia produzir energia para que se visse a televisão, e toda a aldeia, independentemente das idades, incluindo homens e mulheres, toda a gente se concentrava e viam aquilo com mais entusiasmo do que viam um Benfica Sporting. Ou seja, eu acho que
que nós não nos podemos aliar disto. E, portanto, eu creio que uma solução no sentido de proibir manifestações que são inequivocamente manifestações culturais, porque nós não nos identificamos, não vou acabar, peço desculpa, porque às vezes é entusiasmo, porque são saudades desta faculdade, porque nós não nos identificamos com isso, creio que não é manifestamente melhor que isso. Está bem? João, obrigada. Passando agora para o PAN, no seu projeto de revisão constitucional acrescenta uma linha ao artigo 66, onde inclui a proteção do bem jurídico do bem-estar animal, apoia também a criminalização dos maus-tratos de animais de companhia, mas queremos saber que outras maneiras acham que os animais, não apenas os animais de companhia, podem ser protegidos juridicamente e também através da lei penal. Obrigada. Muito obrigada pela questão. Antes de mais, permitam que vos cumprimente e que agradeço ao Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais, não só o convite, mas também o trabalho que tem desenvolvido a estudar estas matérias. Cumprimento também os restantes colegas do painel, apesar de eu estar aqui, comentávamos há pouco que há aqui uma clara discrepância de género, estar aqui em maioria da representação das mulheres, e cumprimentar todos os que nos acompanham, quer aqui presencialmente, quer online. Relativamente à questão que hoje estamos aqui a debater, também à questão que colocou, só um pequeno passo atrás, é que o PAN entende, e não podemos acompanhar a visão muito pouco atualista que o Tribunal Constitucional tem feito da nossa Constituição. Entendemos que não só a mesma não deve constituir um leque exaustivo que reproduza o Código Penal. O Código Penal tem, de facto, um núcleo de direitos e de bens protegidos do ponto de vista da criminalização de determinado tipo de condutas, e a Constituição deve ser lida tendo em conta não só os seus princípios fundamentais assim estabelecidos, mas também todo o ordenamento jurídico e ainda algo que os senhores vice-conselheiros esqueceram, que é o próprio direito da União Europeia. Porque eu recordo que quando o Tribunal Constitucional se tem vindo a pronunciar, não ainda com força obrigatória geral, temos aqui duas posições. Uma posição que entende que não há bem jurídico protegido e uma outra posição que entende que há uma exigência de tipicidade e determinabilidade da norma que não está cumprida. E dentro dessas duas posições, que não são de facto nem concordantes, mas também temos ainda magistrados que entendem de forma diferente e que foram voto vencido por entenderem que sim, que há matéria constitucional, há matéria bastante do ponto de vista constitucional, não nos podemos esquecer que o artigo 29, número 2 da própria Constituição, e não apenas o número 1 do artigo 29, que é referido por esses mesmos juízes conselheiros, nos remete precisamente para o primário do direito europeu e que mesmo no âmbito das normas penais deve ser respeitado o direito europeu em vigor. E já há pouco foi referido o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que vigora no nosso país como de uma norma constitucional se tratasse, prevê não só o bem-estar dos animais, como também estabelece que os Estados-membros têm que prosseguir políticas que salvaguardem este bem-estar, onde se enquadra necessariamente a prevenção penal contra violências contra estes praticados. E eu aqui gostaria de fazer uma ressalva que ainda não foi dita de alguma forma. Nós estamos a falar de atos absolutamente grotescos. Não estamos a falar de condutas que possam de alguma forma gerar dúvida na opinião pública. Estamos a falar de animais que foram desventrados, que foram afogados, que foram pontapeados. Estamos a falar, em todos os casos, de cães, nem sequer dentro daquilo que possam ser as diferentes espécies. Nem sequer estamos a falar de dúvidas que possam ter sido suscitadas do ponto de vista das espécies em causa, apesar do Tribunal se pronunciar sobre isso, o que de alguma forma traduz também aqui uma visão conservadora e espartilhada politicamente por parte do Tribunal. Até porque não nos podemos esquecer que os juízes conselheiros foram nomeados, a maior parte deles, por parte do PS-PSD, portanto também há aqui um cariz ideológico que está subjacente e que não podemos ignorar, e que efetivamente há aqui uma leitura até um pouco preguiçosa, perdoem-me a crítica, com todo o respeito, nos merece a separação de poderes, por parte do Tribunal. Porque se temos, por um lado, o artigo 29, número 2, que nos dá esta informação, se temos um ordenamento jurídico que remete para o direito europeu, que remete também para o estatuto jurídico em vigor dos animais, por força da Lei 8/2017, que reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, e se temos depois dentro da própria Constituição uma série de normas que podem e devem ser invocadas, aliás, como o próprio Procurador do Ministério Público do Tribunal Constitucional reconheceu, Procurador José Arribas de Almeida, que remete para o princípio da construção de uma sociedade justa e solidária e que deve incluir os animais que escolhemos ter sobre a nossa proteção, de facto estar a ignorar, quer o artigo 1º, em que o PAN também propõe uma alteração,
alteração, indo aqui também ao encontro da pergunta que me colocou, para não propõe apenas uma alteração no artigo 66, entendemos que devemos acrescentar no artigo 1º, apesar de já em debate da Comissão de Revisão Constitucional, pelo menos o PS e o PSD não terem mostrado abertura para esta alteração, entendemos que Portugal, para além deste princípio da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada na dignidade da pessoa humana, também deve basear-se na proteção dos animais e na proteção ambiental e no princípio da justiça intergeracional. Depois, temos também a proposta de alteração ao artigo 66, porque, apesar de não concordarmos com esta visão pouco atualista do Tribunal Constitucional, a verdade é que, como disse há pouco, que estou bem, a nossa opinião pouco interessa quando o Tribunal parece encaminhar-se no sentido de declarar a inconstitucionalidade com força geral obrigatória, ainda que espero que no final do dia prevaleça o bom senso e que a norma seja bem mantida, porque o Tribunal tem em plenário a possibilidade de salvar a norma e de eventualmente até mandar corrigir a norma e pedir que a norma seja corrigida, mas não de derrogar todos os casos que estão neste momento pendentes, inclusivamente casos que já transitaram em julgado, até porque temos milhares de animais apreendidos no nosso país. Não estamos a falar de meros conflitos de vizinhança, estamos a falar de situações grotescas de maus estados em que animais foram apreendidos e estão à guarda do Estado ou à guarda de associações ou de famílias de acolhimento temporária e, portanto, há aqui um princípio de precaução que é importante salvaguardar. Até porque em alguns destes casos não nos podemos também esquecer que há um link desta violência com as pessoas e que tivemos decisões já em que casos de extrema violência infantil foi também identificado o tipo de crime, neste caso a norma do artigo 387, em que precisamente havia denúncias que os pais colocavam os filhos não só a obrigar a meter-se uns aos outros, mas também a matar os animais de companhia. Então estamos a falar de uma relação de violência que começa muitas das vezes nos animais e que acaba nas pessoas. E tendo em conta este princípio, que o Tribunal também optou de alguma forma por ignorar, naquilo que respeita depois à densificação que é, e que decorre também da pergunta que me colocou, o que é que podemos fazer do ponto de vista do Código Penal, que é a eventual densificação das normas. Eu recordo que o artigo 387 e os demais já foram sucessivamente alterados, não só logo em 2015 para introduzir um quadro sancionatório, um quadro das sanções acessórias que permitisse a apreensão dos animais, mas mais tarde, após o drama de Santo Tirso, em que morreram mais de 70 animais carbonizados, com a Lei 39 de 2020, que foi aprovada por unanimidade de todas as forças políticas, ou seja, na altura, inclusive o PCP e todas as forças que têm assento na Assembleia da República aprovaram esta alteração. A norma foi densificada para incluir a morte do animal de companhia, mas também para colocar critérios sancionatórios agravantes. E esta alteração já de alguma forma veio densificar a norma. E nós não podemos entrar aqui também numa solução jurídica que detalhe de tal forma aquilo que é um conceito de maus-tratos, que até está plenamente estabilizado no nosso ordenamento jurídico. Veja-se que no crime de violência doméstica previsto no artigo 162 fala-se em maus-tratos físicos, que infligem maus-tratos físicos ou psíquicos. Portanto, já é uma norma densificada no nosso ordenamento jurídico. No artigo 152-A também, o crime de maus-tratos, que em regra se aplica também no caso de abuso infantil, no abuso de menores, está também densificado este conceito e, não obstante, podermos melhorar a norma no sentido de clarificar que estamos a falar de ofensas físicas aos animais, que é ofender o corpo do animal, causando sofrimento ou dor, não obstante haver essa possibilidade do legislador de densificar a norma, parece-me ainda assim que não houve uma clara vontade de aproveitar, do ponto de vista pelo menos dos magistrados que já se pronunciaram. Depois, relativamente ainda àquela que é a possibilidade de solução, de construção de um mecanismo de maior proteção e reforço aos animais, seja por via da revisão da Constituição, parece-nos que, efetivamente, Portugal adotar soluções como a Alemanha ou a Suíça, que consagram nas suas Constituições, nomeadamente no artigo 90, em particular da Constituição alemã, um dever do Estado de proteger os animais, reconhece os animais como seres vivos também dotados de sensibilidade e o dever do Estado de os proteger contra formas de violência. É um caminho que o PAN também defende, ou seja, que esta alteração, e que os próprios magistrados falam nos seus acórdãos, ou seja, que a alteração deve operar à semelhança do que aconteceu com o direito ambiental, não apenas por via do artigo 66, mas por via do artigo 9 nos deveres do Estado e por via, então, do artigo 66, mas não podemos ignorar também que é o direito da família, o artigo 67, e hoje os animais são considerados parte integrante da família, e temos as ditas famílias, as chamadas famílias multiespécies,
Parece-nos importante também este reconhecimento da proteção da família, este dever que incumbe ao Estado, que não pode ser ignorado, e depois também alteramos aqui a norma, no sentido nomeadamente do artigo 90, para os mecanismos de proteção dos animais e a possibilidade, nomeadamente das associações, que sai aqui reforçada da nossa proposta, poderem socorrer-se ao abrigo da defesa dos interesses difusos, e aqui acompanhando até a tese da professora Teresa Quintela de Brito, que entende que estamos perante um direito coletivo e um interesse coletivo protegido, para podermos reforçar esta proteção aos animais. Aquilo que não podemos, de facto, acompanhar é esta visão, como alguns magistrados têm vindo a defender no âmbito das decisões que têm sido proferidas, de que aqueles que respaldam no princípio da dignidade humana, que está previsto no artigo 1º, a existência de uma tutela, de um bem jurídico para tutelar a proteção penal, que estão aqui a escancarar as portas do direito penal ao moralismo, não é disto que se trata. Nós estamos a falar, de facto, de fenómenos de violência que não devem ser dados por adquiridos, que devem ser erradicados da nossa sociedade. Eu recordo que já existe um regime contornacional, muito me espanta que venham falar na criação de coimas, quando as mesmas já existem. A Lei 92/95, na sua última alteração, veio prever precisamente por força da Lei 6 de 2022, foi aliás uma proposta do PAN, que consagrou este regime contornacional introduzido na Lei 92, mas já antes o mesmo existia desde 2001, no que concerne aos animais de companhia, já existia um regime contornacional. E aquilo que verificámos foi uma notícia recente que nos veio dar nota que a DGAV deixou de prescrever mais de 500 processos de contornação e que existe uma grande diferença. É quando estamos no domínio penal, a não tramitação do processo penal, como pode constituir o crime de obstrução à justiça. Quando estamos no domínio contornacional, o facto de uma entidade administrativa não prosseguir a tramitação destes processos, não acontece nada. Foi precisamente o que aconteceu quando foi notícia de que a DGAV tinha deixado de prescrever estes 500 processos. Não houve qualquer responsabilidade dos responsáveis administrativos por esta entidade, não houve qualquer responsabilidade política, não obstante a mesma ter sido questionada, e, portanto, continua tudo na mesma, como se nada passasse neste Portugal plantado à beira-mar. Eu recordo que a sociedade civil tem, de forma clara e inequívoca, posicionado-se ao lado da defesa da manutenção, não apenas do artigo 387, como também da constitucionalização e da elevação dos direitos dos animais à lei fundamental. Nós tivemos em 2014 uma petição que originou esta revisão que introduziu no Código Penal os crimes contra animais de companhia. Na altura, esta petição recolheu mais de 100 mil assinaturas. Tivemos, quando esta tragédia em Santo Tirso, uma petição com mais de 187 mil assinaturas que pedia, precisamente, a justiça para os animais de Santo Tirso. E agora, quando vieram ao público estas posições por parte do Tribunal Constitucional, em menos de um mês, a sociedade civil mobilizou-se e reuniu uma petição com mais de 90 a 100 mil assinaturas, assim como, e vou já concluir, assim como tivemos mais de 50 nomes do direito, desde a professora Cândida Almeida, Bruce Rocha, Bruto da Costa, a professora Armando Leandro, a professora Rui Pereira, vários nomes conceituais do nosso direito saíram em defesa desta lei e têm-se mobilizado para que efetivamente não se deixe cair esta tutela. Porque a consequência, recordo, se for declarada a força como força obrigatória geral, vamos criar aqui um vazio legislativo não só bastante grave, porque o processo de revisão constitucional, e oxalá conhecida como a Constituição que consagrou os direitos dos animais, será de facto um passo histórico e civilizacional para o nosso país, mas esta declaração terá uma consequência muito grave. É derrogar todos os processos que estão em curso, estes milhares de animais que estão apreendidos por atos grotescos de violência, serem devolvidos aos agressores e, pior, aqueles que já foram condenados ainda virem poder pedir de indenizações ao Estado, precisamente por terem sido condenados, e seja a pena suspensa, seja a perda dos animais, entre muitas outras circunstâncias. Portanto, há aqui de facto um caminho que nos cabe enquanto legislador fazer. Da nossa parte, tudo faremos, quer para que o Código Penal seja alterado, quer a Constituição, mas o Tribunal ainda tem nas mãos a possibilidade de salvar esta norma e é da mais elementar justiça e da maior relevância social que a mesma seja mantida em vigor. Obrigado. Para concluir, uma pergunta para o representante do LIVRE, Carlos Teixeira. Tem sido afirmado que o atual modelo de consumo alimentar é incompatível com as necessidades ambientalistas. O ambientalismo deve também ter uma preocupação pelos direitos dos animais e, sim, a legislação de salvaguarda do bem-estar animal também pode ajudar a salvaguardar o direito ao ambiente. No primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite em nome do Partido Livre. É de facto muito grato que nós estamos aqui hoje e
para quem já acompanha a luta pelos direitos dos animais há tantos anos quanto eu, infelizmente, já posso dizer que eu faço, eu diria que é incrível assistir a uma evolução que nos anos 90 me levava a manifestações à frente do Campo Pequeno, nas quais não seríamos mais do que meia dúzia de pessoas às vezes, para aquilo que é uma realidade que hoje permite que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tenha um núcleo dedicado especificamente aos direitos dos animais. Portanto, a evolução é incrível e aquilo que por vezes o contexto atual parece refletir como lacunas e dificuldades, eu observo como o resultado de um progresso que se tem vindo a verificar e é impossível não dizer para o qual o partido que aqui está ao meu lado deu o menor contributo, o PAN, e aliás também o Dr. Inês Real deu contributos mesmo dentro desta escola, penso eu, no âmbito daquilo que são pós-graduações neste âmbito e portanto, do meu ponto de vista, isto já é formidável conseguir estar aqui hoje na Faculdade de Direito a discutir este tema e a fazê-lo a propósito de uma discussão que, do ponto de vista constitucional, nos parece uma excelente oportunidade. Agora, portanto, agradeço o convite e agradeço também a quem está aqui hoje presente a nos escutar. Agora, pegando rapidamente na questão que nos colocou, usou o termo ambientalista. O LIVRE é um partido fundamentalmente ecologista, ou seja, nós entendemos que somos algo mais do que ambientalistas. Nós encaramos a ecologia humana e a ecologia enquanto disciplina científica como uma base importante daquilo que é da forma e da visão que temos sobre a vida em sociedade. É claro que o problema que nos trouxe hoje aqui, portanto, a discussão em torno, a discussão que surgiu, que os possíveis pareceres do Tribunal Constitucional a casos muito concretos de maus tratos a animais de companhia suscitaram de nos fazer questionar se é ou não necessário que esse bem jurídico esteja devidamente consagrado na Constituição Portuguesa ou não, é, do ponto de vista do livro, uma oportunidade. E uma oportunidade para quê? Para, em certa medida, antecipar já esse passo que estava, no fundo, a querer também fazer referência na pergunta que colocou, e que é o de conseguirmos acompanhar aquilo que tem sido um progresso do ponto de vista também da legislação europeia e do enquadramento que a Europa nos dá, e que para o LIVRE é particularmente relevante enquanto partido europeísta, a fazer acompanhar esse progresso daquilo que seria a introdução na nossa Constituição de um conceito de animal que não nos remetesse exclusivamente depois para os animais de companhia, mas que desse cobertura ou sustento àquilo que depois podem ser normas que incidem sobre determinados grupos de animais. E que nos permitisse, acima de tudo, mesmo quando estamos a falar depois de animais na indústria, na pecuária, por exemplo, afastarmos da visão que ainda considera ou que ainda contempla o animal enquanto objeto ou propriedade humana. E por isso, o LIVRE, nesta discussão atual, entende que, para efeitos daquilo que foram os pareceres do Tribunal Constitucional, é preciso resolver muito rapidamente a questão e na lei de criminalização dos maus tratos, poder portanto, resolver as dúvidas em termos de determinabilidade no que toca ao conceito de animal de companhia e de maus tratos, e aquilo que já aqui foi exposto, de facto não deveria ser difícil densificar a lei, esclarecendo o conceito de animal de companhia, usando obviamente também conceitos que já foram, ou definições que já foram aqui apresentadas e que existem,
à partida nem sequer deviam ter levado a estas dúvidas por parte dos senhores juízes que as tiveram, mas a verdade é que podemos fazer isso, podemos densificar a lei e definir melhor a mal-companhia e definir melhor maus-tratos, mas não perder a oportunidade de, em contexto de revisão constitucional, acompanhar aquilo que, aliás, são propostas. Nós temos um bom conhecimento daquilo que é a proposta do PAN e acompanhamos-la na generalidade, em grande medida, de ter, então, o bem-estar animal ali com a Sagrada Constituição. E bem-estar animal com a generalidade necessária para depois podermos, em determinados momentos, dar sustento a questões de maus tratos dirigidos a animais que não sejam especificamente animais de companhia. E, aliás, a discussão que nós íamos estar a ter seria precisamente que condições é que temos para nos afastarmos de conceitos habilitários notoriamente de cariz social, como de animal de companhia, e de conseguirmos entrar em conceitos mais interessantes do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista cognitivo, até porque nós temos casos em que os animais de companhia são espécies selvagens, nem sequer são espécies que têm, sofrido seleção artificial por parte do homem. São espécies selvagens e são espécies selvagens que têm elevadíssimos níveis de desenvolvimento cognitivo. Portanto, eu nem sequer estou a falar dos cães e dos gatos, estou mesmo a falar, por exemplo, de aves como os psitacídeos, portanto, os papagaios, por exemplo, que, a par de golfinhos e chimpanzés, são das espécies que têm, do ponto de vista cognitivo, o estádio mais avançado. Portanto, nós devemos, nesta oportunidade que há de, na Constituição, conseguirmos inserir, de facto, um conceito de bem-estar animal que possa vir dar sustento a outros momentos de discussão e de normas específicas que possam vir a incidir sobre outras espécies de animais que escapem à definição de animal de companhia. E, acima de tudo, nós achamos que este é o momento em que temos que também discutir sobre, isto a propósito da discussão sobre penalizar com pena de prisão ou nos mantermos no domínio das contraordenações, porque continua a ser uma discussão interessante, tendo em vista que na Assembleia da República existem ainda estas duas visões, de discutir exatamente que contexto jurídico é que pode ser efetivamente dissuador e que contexto jurídico é que reflete com melhor rigor aquilo que é o sentimento geral da sociedade. Porque, em última instância, nós queremos também que estes crimes não sejam apenas punidos, como tenham o enquadramento jurídico tem necessariamente que se traduzir a breve prazo numa redução progressiva das incidências e das ocorrências, senão estamos a falhar também, estamos a punir, mas não estamos a promover a mobilização cultural que devia existir no nosso país, que permitisse que estes casos deixassem de acontecer. Até porque, do ponto de vista jurídico, também existe esse papel que a lei pode ter. E, portanto, eu acabava para resumir que então o LIVRE, nesta discussão, irá posicionar-se a favor das alterações à norma que incide sobre os animais de companhia necessárias para resolver rapidamente as questões que foram levantadas a esse nível, mas também acompanhar a revisão constitucional que permita ter um conceito de bem-estar animal mais amplo. E já agora, esta dúvida que foi levantada em relação ao respaldo que existiria enquanto bem jurídico na Constituição, também nos fez questionar, ou nos fez nos refletir sobre um aspecto interessante, que é, apesar de tudo, apesar de não estar lá, e deveria estar, a dignidade humana, e quando falamos de defesa da dignidade humana enquanto bem jurídico constitucionalmente previsto, a dignidade humana não prevê já, ou não deveria prever já, a possibilidade de termos empatia pelos animais que trazemos para a nossa sociedade enquanto animais de companhia. E desse sentimento de empatia fazer também parte da dignidade humana. Se assim for, não havia razão para
o Tribunal Constitucional ter interpretado que não existia um respaldo explícito na Constituição. Existia por via daquilo que é a nossa própria dignidade enquanto seres humanos que gostamos de ter animais por companhia. Mas esse é outro âmbito e para todos os efeitos nós continuamos a achar que o conceito animal e de bem-estar animal deve entrar na Constituição até para acompanhar aquilo que já aconteceu na Suíça e na Alemanha e que já foi aqui citado. E portanto acho que resumidamente a nossa posição está clara e acho que posso então ficar por aqui para já. Obrigado. Muito obrigada a todos. Nós vamos passar agora às perguntas do público. Se não houverem já voluntários, podemos passar para as perguntas que já foram feitas online. Okay. Olá, boa tarde. O meu nome é Carolina Granja e eu queria dirigir uma pergunta ao Dr. António Filipe. Eu apontei a pergunta para não me esquecer de nada, portanto peço desculpa porque eu vou estar a ler. Eu queria perguntar-lhe se considera que tratar de condutas relacionadas com maus tratos a animais através do direito de controle nacional acompanha um sentimento da comunidade cada vez mais generalizado de atribuição de um maior desvalor ético ou social a estas condutas, considerando que um dos critérios que a doutrina largamente aceita como adequado para distinguir um direito do outro é esse critério qualitativo da relevância ético-social. Um dos motivos que me leva a colocar esta questão é ter assistido recentemente a várias manifestações populares de um sentimento comum no que diz respeito a esta lei penal, quer pela petição feita no mês passado, quer pela manifestação que se viu no Marquês no dia 21 de janeiro. E penso também que o bem-estar animal é algo tão valorizado pela comunidade que muitas vezes as pessoas acabam até por pensar intuitivamente que certas condutas que lesam o bem-estar animal e não a integridade física ou a vida do mesmo configuram um crime e não uma mera contraordenação. Obrigada. Há mais alguma pergunta do público? Sim, gostaria. Boa tarde. A pergunta que eu vou dirigir à Iniciativa Liberal. Eu peço desculpa não ter formulado uma pergunta muito política, mas eu assisti muito atentamente à intervenção e tomei algumas notas, pelo que vou mais explicar, propriamente fazer uma pergunta muito direta. Eu entendi do início ao fim da intervenção que fez e também entendi que defende ter uma valoração constitucional o bem-estar animal, mas no final da sua intervenção tocou em assuntos como, por exemplo, a tourada e disse que, por exemplo, a liberdade da prática dessa tradição deverá, pelo que eu depreendo das suas palavras, sobrepor-se, digamos assim, a esse tipo de bem-estar. E depois também falou da questão do mercado e uma das questões que faria com que, por exemplo, as touradas e que evidencia que a sociedade, na sua globalidade, estaria cada vez mais a condenar esse tipo de práticas para com os animais, é o facto do mercado cada vez estar a ser menor em relação às touradas e que tal facto até poderia acabar, por, no fundo, com o tempo e com a progressão do tempo, essa tradição acabar por digamos assim, incluir. A minha questão é, se considera que, para questões como estas, em que falamos de bem-estar animal e em que falamos de bens, lá está, que poderão futuramente integrar a Constituição, devemos deixar que o mercado, por si só, ou na sua maioria, tome conta deste tipo de questões. Porque a realidade é que se nós advogarmos essa doutrina, e eu peço desculpa o exemplo exagerado que vou dar, eu sei que é exagerado, mas não tenciono com este exemplo tocar o coração, mas que perceba onde é que eu quero chegar, a maior parte dos crimes grotescos que nós ainda hoje conhecemos, sejam eles a escravatura, etc., a realidade é que tiveram ter um travão em algum determinado momento da nossa história. Eu não tenho dúvida nenhuma que se não houvesse um travão, não houvesse um momento em que nós considerássemos que aquela tradição de facto era condenável, ainda hoje havia pessoas que, em algum número, ainda que diminuto, ainda defendessem essa prática. Então a minha questão é, se nós continuamos a defender que, no fundo, o mercado deve regular este tipo de questões, estamos a dar mais valor ao mercado do que propriamente ao bem, estamos a tentar, precisamente,
sobrevalorizar, no sentido em que o bem-estar animal deve estar em evidência. E termino só, refletindo mesmo isto, e tal facto e nós estamos a dar valor ao mercado, estarmos, lá está, a regular esta espécie de bens. E gostaria então que respondesse se acha que isso é correto, até porque lá está, estamos precisamente a falar de um possível enquadramento constitucional. Eu queria só comentar, aliás, dizer um comentário do professor Jorge Viana, que enviou esse e-mail, onde ele concorda com o projeto de revisão constitucional do PAN, em partes, onde poderia concordar com os aditamentos aos artigos sobre o ambiente e desenvolvimento, e que não concordaria com a parte da alteração da proposta do artigo 1º, em aceitar a dignidade da pessoa humana. Continua. A minha questão era para o livro e para a iniciativa para o livro e para o FAM. Na medida em que eu, por acaso, votei nestes dois partidos, mas vejo os programas em eleições e vi que até, não só os programas, mas também da nossa lei pública, vi que a nível penal até têm tido uma política bastante humanista, até medidas como a mediação penal e tudo mais. Aliás, quando há uns anos atrás, ainda com o presidente do partido, penso que a gente chama, que era o André Silva, nessa altura tinha até uma medida no programa que eu achei bastante boa a nível penal. Agora não consigo aqui lembrar mesmo do concreto, depois até foi retirada porque começou a haver alguma celeuma, mas essas medidas caminhavam todas numa pretensa humanização até de matérias penais. Quando chegamos sempre a este tema dos animais, e parece que essa humanização para estas pessoas, a meu ver, e tomem isto um bocado como provocação, mas parece-me sempre que a humanização se esfuma aqui um pouco, porque chegamos aqui e depois há uma pretensão pela criminalização quase fetichista. E pronto, eu acabei de vos ouvir e continuo a não compreender esse caminho. Sendo que outras matérias têm essa humanização. E já agora só dizer que eu até, tendo em conta tudo que a nossa falada a nível de matéria constitucional, eu até preferia que não fosse na Constituição, mas se for para mexer, que realmente seja este o único artigo que é para a frente da questão dos direitos animais. Obrigado. Vamos agora passar então as cotas aos representantes dos partidos e depois vamos fazer as perguntas que foram feitas ao mundo. Penso que a primeira pergunta era para a Iniciativa Liberal. Se quiser começar. Sim, para o PC depois. Penso que a primeira pergunta era de mim, tem aqui várias. Ora bem, eu pareceu que posso estar a ser injusto, mas pareceu que a pergunta partiu um pouco da ideia de que se não votaram a favor da criminalização é porque são a favor dos maus tratos. Ou pelo menos não esconder, não. Quando não é isso. A questão é que nos parecia que a criminalização não era o caminho mais eficaz para atingir o objetivo que se pretendia atingir. E a vida veio-nos dar razão. Aliás, veio-nos dar mais razão do que nós pensávamos. Porque nós, de facto, não estávamos a imaginar nessa altura que isto ia deparar com decisões de não aplicação de parte dos tribunais com impedimento de inconstitucionalidade. Nós não íamos por aí. Mas parecia que
assegurar a punição via administrativa podia ser mais eficaz do que fazer depender essa punição de aplicações de sanções criminais por parte dos tribunais. Bom, dir-se-á, mas há processos judiciais nacionais que a CAP deixa prescrever. Mas esse é outro problema. Porque, por exemplo, se eu me atrasar a pagar o IRS, as finanças não deixam prescrever. Ou seja, aí é uma questão de inoperância da máquina administrativa, que aliás devia ser investigada das respectivas causas. Porque a verdade é que quando a administração pública quer aplicar sanções nacionais, eu creio que o fisco é capaz de ter um exemplo mais elucidativo, não deixa prescrever nada, não é? E portanto deixa prescrever aquilo que a administração pública, o governo, considera menos relevante. Isso aí é absolutamente deplorável, ou seja, que haja infrações que sejam cometidas, seja contra a natureza nacional, seja contra animais, seja contra aquilo que for, e que o Estado deixa prescrever, isso é que é inaceitável. Agora, se tivesse adotado um regime de controle nacional punitivo dos maus-tratos contra animais, que fosse efetivamente dissuasor, ou seja, que alguém que fizesse aquilo que está previsto no Código Penal como crime, que o fizesse havendo um regime internacional e que levasse com uma sanção que nunca mais passasse pela cabeça a fazer outra, seria, porventura, mais eficaz do que, não, eu diria, teria sido certamente mais eficaz do que a situação em que estamos hoje. Que é procurar remediar uma situação que ficou mal resolvida. Disse-se, bom, a culpa ficou mal resolvida não por culpa do legislador. Ficou mal resolvida por outras razões que na altura não se previam. Mas nós na altura alertámos para que isto podia criar problemas e que se calhar se fôssemos por outro caminho conseguimos chegar mais longe para já. Evidentemente que se houver uma alteração constitucional, a coisa pode, enfim, reencaminhar-se. Bom, e que se reencaminhe, porque de facto nós achamos que os maus-tratos contra animais não devem ficar impunes. Isso é uma questão para nós, obviamente, que é pacífica. E, portanto, aqui, se há alguma divergência, é qual é o melhor caminho para conseguir um determinado objetivo. Quanto à questão que me colocaram, que irei resumir como se eu prefiro, se tenho o princípio que prefiro o mercado a decidir, o cidadão a decidir livremente, do que uma imposição do legislador. Prefiro. É esse princípio que eu defendo. Em qualquer princípio, não é um princípio absoluto, não é óbvio. Esta referência eu depois não apanhei depois a exemplificação quanto aos exemplos concretamente, mas sim, podemos ir buscar vários exemplos limite que envolvam, aliás, não só o bem-estar animal, mas outros, direito à vida, direito à integridade física, várias atividades que possam empregar esse princípio, mas sim, o princípio é esse. E, portanto, o mercado, sim, é uma das vias através da qual o cidadão pode decidir livremente, mas também, como fiz referência, os próprios municípios. Penso que dei o exemplo da Póvoa de Varzim, eu sou do Norte, Póvoa de Varzim tomou essa decisão, e, portanto, tanto de um lado do mercado, tanto do lado do cidadão, democraticamente, fazer a sua decisão, ao invés de uma imposição de um legislador central, sim, prefiro essa solução. Creio que depois as últimas questões se remetem para o livro. Dar aqui nota, por um lado, em relação à questão, que desde já agradeço, mas depois, se nos fosse possível, também gostaríamos de comentar algumas das questões que foram colocadas relativamente à mediação penal ou à reconciliação, e aqui, até por defeito de jurista, eu não vejo em que é que isso é incompatível com a visão humanista e o princípio da recuperação das penas e o princípio da prevenção que se pretende alcançar. Não nos podemos esquecer que o direito penal tem um efeito preventivo e também reparador. Estamos a falar, recordo, de facto, de casos grotescos que consternaram a sociedade, que têm uma repercussão e uma esfera não só de violência em seres vivos dotados de sensibilidade, muitos deles com um caráter até de perversidade, que não deve ser encarado como normalizável na nossa sociedade, mas, por outro lado, também relacionados com outro tipo de crimes, como o abuso infantil, a violência doméstica e até abuso contra pessoas idosas.
E o PAN tem defendido não só a criminalização destas condutas, como a equiparação das penas, porque hoje em dia o nosso Código Penal tem uma total desarmonização, desequilíbrio entre, por exemplo, as penas aplicáveis aos crimes económicos e os crimes aplicáveis e as penas previstas em caso de crimes, por exemplo, contra as ofensas à integridade física, à sexualidade, por exemplo, os crimes de violação, de abuso sexual, de importunação sexual e até mesmo no âmbito dos animais, o crime de dano tem uma moldura penal até 3 anos. Ou seja, se eu destruir e botar no telemóvel aqui do António Filipe, que até possa ter um valor sentimental, posso ter uma pena aplicável até aos 3 anos, mas se eu pontapear, ou, por exemplo, estou ali a ver a Laura pontapear alguma das cadelas da Laura, poderá, de facto, a pena ser aplicável inferior a 2 anos. E, portanto, há aqui um desequilíbrio no nosso ordenamento jurídico que tem que ser, de alguma forma, reparado pelo legislador. Porque se nós perguntarmos hoje em dia à sociedade civil em geral, e há pouco o vosso colega tocou numa questão absolutamente essencial, há uma percepção da sociedade civil, e o PAN todos os anos recebe perto de mais de 1000 denúncias relacionadas com esta questão dos animais, e o próprio relatório anual de segurança interna dá-nos nota que já temos um crescendo e que os crimes contra animais tramitados como tal, ou seja, nem sequer estamos a falar daqueles que foram arquivados com mera denúncia contra o nacional ou que nem sequer houve qualquer tipo de persecução, seja contra o nacional ou crime, já estão nos 2000 ao ano. Há de facto uma percepção da sociedade civil que maltratar um animal, seja ter uma varanda, confinar num espaço exíguo, seja, por exemplo, dar-lhe um puxão, tudo isto são matérias criminais e não meramente contornação. Por muitas das vezes, até havendo negligência, estamos no domínio contornacional e não no domínio penal que só aplica as condutas dolosas. E, portanto, sendo o direito penal um direito reparador, sem prejuízo daquilo que é o princípio da dignidade humana e a crença que todos nós temos na reparação e na reintegração em sociedade, cuja mediação penal e cuja tentativa de reintegração do indivíduo deve ter políticas próprias e o PAN continua e defende que devem existir políticas de verdadeira reintegração para não termos até um ciclo vicioso de pessoas que entram no sistema, seja no âmbito da prática de um crime, seja até mesmo muitas vezes como vítimas pela primeira vez e mais tarde voltam a entrar no âmbito penal. Há de facto aqui um caminho a fazer quanto à reparação e à reintegração dos indivíduos do ponto de vista penal, mas quanto ao efeito preventivo que o direito penal tem de ter neste tipo de crimes, é impraticável nós termos esta visão de que as meras contornações vão servir este efeito. E eu digo isto até com propriedade, porque eu fui chefe de divisão das contornações numa Câmara Municipal, portanto conheço muito bem o direito contornacional para além da minha formação jurídica e, de facto, não é a mesma coisa, o efeito preventivo não é o mesmo, nem os mecanismos ao alcance depois de quem vai aplicar e tramitar estes crimes, seja do domínio penal, que temos hoje uma polícia de segurança pública e uma GNR já com meios para este efeito. Aliás, uma das medidas que se visa alcançar por via do Orçamento de Estado é alargar este projeto da defesa animal que existe em Lisboa a todo o país. Tem meios ao seu alcance completamente distintos que o direito contornacional tem. E isto também, para responder aqui a 2 questões que foram colocadas e que não posso deixar também de alguma forma de comentar, que é a questão do mercado a funcionar, porque há pouco esqueci-me de falar desta questão das douradas. O sofrimento animal não muda conforme a paisagem, nem muda conforme a dimensão cultural que estamos a falar. E, portanto, o legislador aqui tem de intervir, até porque, como, e bem refere o professor Mendes Cordeiro, seria um pleno contraditório com o paralelismo que fazemos em matéria de direitos humanos, se achássemos que um direito primário do animal a não sofrer, até um princípio que decorre precisamente da teoria do dano de Stuart Mill, e tenho muita pena que a Iniciativa Liberal não tenha comentado, porque Jeremy Bentham e Stuart Mill de facto defendiam no bem-estar animal que o bem-estarismo levava-nos a pelo menos não provocarmos dano e sofrimento aos animais, e isso é absolutamente fundamental, e é por isso que não se trata de uma política proibicionista, mas sim do alargamento da ética e da consideração moral que todos os seres nos devem, de alguma forma, merecer, passando a ter uma visão não antropocêntrica apenas, mas sim uma ética ecocêntrica que respeita o ser humano, a sua dignidade, os animais como seres de sensibilidade e o próprio planeta, tendo em conta os valores ambientais que também nos devem pautar. Eu tomo a liberdade de aproveitar também para endereçar uma questão que também foi colocada ao livro, não é? Esta última questão. Do nosso ponto de vista, uma posição humanista face à forma como nos relacionamos com os outros animais não nos impede de fazer aquilo que nós já fazemos quando recorremos ao nosso princípio de liberdade republicana.
O livre e a iniciativa liberal, por exemplo, distinguem-se bastante na forma como olhamos para o conceito de liberdade. Nós não conseguimos entender a liberdade enquanto um princípio de pura ausência de restrições e regulamentação e intervenção do Estado Central. Nós revemos precisamente na necessidade, por vezes, de introduzir equidade na sociedade. E agora estou a falar de sociedade como uma sociedade não só estritamente humana, humanos e animais, e se podemos questionar a questão dos animais selvagens, no caso dos animais de companhia, eu acho que é absolutamente um reflexo daquilo que será o sentimento da sociedade atual, de que de facto eles fazem parte da nossa sociedade. Introduzir a equidade nesta relação irá necessariamente passar, de um ponto de vista humanista, também pela aplicação da lei, que pode não ser estritamente só contra a ordem nacional, pode ser de facto penal, desde que, como eu salientei há bocadinho, tínhamos sempre, em cada momento, a preocupação de refletir sobre que efeitos é que a lei está a ter. E se a situação, se o número de casos está a aumentar, se está a manter, se está a reduzir, até porque, em última instância, nós temos que ter essa transformação social. Eu há bocadinho também me esqueci de fazer referência a algo que nós consideramos particularmente interessante, que é, nós focamos muito na questão dos animais de companhia, porque naturalmente os casos escabrosos que nos levam a estas discussões têm como vítimas animais de companhia de duas espécies em particular, mas em particular de cães, como há bocadinho foi referido, mas existem, obviamente, aqui questões interessantes, nomeadamente no que toca ao papel que as espécies, que animais de outras espécies têm, enquanto espécies, enquanto animais, que estão a providenciar funções dos ecossistemas sobre os quais estão serviços dos ecossistemas dos quais nós dependemos. E, por exemplo, quando falamos de papéis, de funções ecológicas como, porventura, a polinização das culturas agrícolas por parte de espécies de abelhas, se considerarmos que a maior parte das culturas agrícolas, mesmo a grandíssima parte que são cultivadas na Europa, ainda dependem desse tipo de polinização, se calhar, maus tratos dirigidos a espécies de abelha também configuram algo de muito grave na medida em que colocam em causa o próprio alimento humano. E, portanto, nós estamos a entrar num momento em que nós temos que começar a encarar esta questão da forma como nos relacionamos com as outras espécies de animais, não estritamente na questão do animal de companhia, mas também da forma como todos estamos interdependentes enquanto sociedade com espécies de animais da biosfera, que às vezes nos parecem muito distantes, mas que estão muito mais próximos da nossa sobrevivência enquanto espécie, quanto possa parecer logo à partida. Mas o ponto, eu espero que em relação à questão de como é que nós compatibilizamos o nosso humanismo com momentos em que somos muito biocêntricos em algumas posições, espero que isso tenha ficado um bocadinho claro. É verdade que no livro o biocentrismo e o humanismo e o antropocentrismo até também estão sempre numa rota de equilíbrio e reequilíbrio. De outra forma não estaríamos a refletir a sociedade que temos hoje também representada no partido. Obrigado. Não sei se dos representantes gostaria de adicionar alguma das respostas que foi feita até agora. Se não, vamos passar a mais perguntas. Temos mais uma pergunta do público e perguntas online. Há alguma vontade de... Vou aproveitar para fazer uma pergunta ao Pedro Geral, ao Leandro Alves. Até porque foi professor aqui na nossa faculdade, e portanto vou deixar esta provocação, que o crime de maus tratos a animais tutela a relação emocional entre o homem e o animal. Há efetivamente professores da nossa faculdade que entendem que o bem jurídico, esta relação histórica de afetos entre o homem e o animal, e que a lógica seria que o bem jurídico fosse a vida dos animais ou a integridade dos animais. O crime de maus tratos aos animais não seria um crime constitucionalmente legítimo
não são todos os animais que são tutelados apenas os animais de companhia, portanto ligados às pessoas. O que se tutela é uma relação social, uma relação de afetividade entre os seres humanos e os animais. Criou uma especial relação no homem de respeitar o animal. Não seria o animal que está a ser tutelado. Esta relação, que gera um sentimento especial de responsabilidade, é, portanto, um bem jurídico. Há pessoas nesta faculdade que entendem que não. E por isso eu percebi que entendem que o controle ordenacional seria suficiente. Por isso gostaria de perguntar ao Pedro como é que responderia a esta análise. Obrigado. Vamos já fazer as perguntas online, são só duas. A primeira é: o incêndio de Santo Tirso culminou na transferência de competência da DGAF para o ICMF, que tem realizado um bom trabalho através dos seus serviços desconcentrados. E agora o governo decide transferir para a CCDR. Sei que o PAN já defendeu a criação de uma entidade autónoma. Qual é a opinião do PAN e dos restantes partidos quanto à transferência? A outra pergunta é direcionada unicamente para o PAN. A deputada fala nas alterações introduzidas também no direito da família e da proteção dos animais. Qual é a proteção dada aos animais em direito sucessório? Muito obrigado. A primeira questão é, de facto, das mais interessantes, porque é aquela para a qual, na ausência de um bem jurídico previsto na Constituição, estamos todos a procurar extrair um bem jurídico a partir do que a Constituição já prevê. Mas alguma dimensão de tutela de animais já existe no texto constitucional. Na ótica, aliás, foi usada pelos projetos que colocaram no artigo do direito ao ambiente a previsão do bem-estar animal. A partir da tutela ambiental, já se extrai proteção para algumas espécies de animais, não aqueles que estudararíamos na primeira linha, mas aqueles que estão em vias de extinção por hipótese e que, no fundo, são beneficiários de um regime especial de proteção da fauna. Agora, eu pessoalmente, já extravasamos quer o projeto de revisão constitucional, quer outras leituras, eu acho que existe um bem jurídico, bem-estar animal autónomo, que pode ser consagrado até dissociando da relação sentimental que é estabelecida entre o animal e o ser humano, dissociando até de uma concepção ética sobre aquilo que o ser humano refletiria no animal, é quase um kantianismo invertido, ou seja, eu sou melhor que para projetar no animal, mas quase que é utilitarista, apesar de não parecer. Na verdade, me parece que há um conceito de bem-estar animal bastante abrangente, mas cuja tutela depois não tem de ser sempre a mesma. Ou seja, nós vamos continuar, uma vez inscrito no texto constitucional, que eu espero que tenha acontecido, continuaremos a ter que diferenciar as circunstâncias de cada espécie de animal. Aliás, o tema deste painel globalmente é direito civil, penal ou constitucional, o direito para cada animal. Até rima. Mas, na verdade, a pergunta continua a ser pertinente. Porque no equilíbrio e na intensidade da relação com outros direitos fundamentais com os quais nós vamos ter que estar em equilíbrio, a resposta não será sempre necessariamente a mesma. E já temos experiência de direito interno, de direito constitucional interno e de direito internacional para as espécies em vias de extinção. Temos experiência de direito interno apenas na dimensão dos animais de companhia. Mas também temos normas de proteção do bem-estar animal em matéria, como já referia, dos animais utilizados para efeitos da pecuária, ou os casos de atração animal, e também há limites à utilização daqueles animais. E no limite, até na atividade tauromáquica, há determinadas atividades que não são permitidas. Portanto, até aí, que talvez para quem entenda que é uma prática que devia ser banida, mesmo aí, mesmo essa prática, conhece ela própria e define alguns limites sobre o tratamento prévio e posterior do animal, o que é que se pode fazer e que linhas vermelhas é que traça. Designadamente até a separação das águas entre a realidade portuguesa e a espanhola. Não há morte do animal na área de Portugal, por caso único de exceção permitida na lei para barrancos, e em todos os outros casos esta proibição existe, ao contrário do que sucede em Espanha. E é curioso verificarmos qual a natureza dessa proibição. Se aí tentar-se identificar qual é o valor jurídico que leva a essa proibição. Leva-nos a refletir sobre aquele espetáculo e sobre a ideia de que, mesmo para quem é cultor daquele espetáculo, há uma linha vermelha que diz: eu não quero ultrapassá-la. Portanto, matar um animal numa área tem um grau de censura
que para a comunidade jurídica portuguesa no seu todo é de tal ordem que ela própria é proibida. Será que é o bem-estar em primeira linha do animal que está em linha de conta? Já estive em debate em que argumentam o contrário. O animal sofre mais se não for morto naquele veterinário. Já ouvi este argumento caritativo que matar o animal na arena é preferível. Mas se calhar o que leva a esta proibição é outra coisa. É que um determinado tipo de espetáculos com determinadas características, porque podem incitar à violência e podem promover comportamentos violentos contra outras espécies apenas para satisfação do espectador. Não há nenhum outro interesse identificável. Não é para efeitos de sobrevivência, não é para efeitos de nutrição, não é para a produção não é para a extração de qualquer elemento para a produção de um medicamento. Ali é por simplesmente para gáudio de um público a bater um animal na arena. Há ali uma linha vermelha que se traça. Portanto, a resposta à pergunta só será totalmente completa e não dependerá tanto da opinião de cada um no dia em que inscrevermos no texto constitucional e podemos daí extrair conclusões. Se calhar, depois vamos fazer este debate nos próximos meses, o local onde ficar consagrado o bem-estar animal também não deixa de ser irrelevante. Muitos projetos, a maioria, colocou no artigo 66, que é onde tem havido mais consenso. Há algumas referências, quer com número autónomo, quer em linhas do artigo 66, mas o PAN tem, por exemplo, propostas de outros pontos da Constituição, umas que eventualmente não acompanharemos, outras que já podem ser discutidas. Por exemplo, se nas tarefas fundamentais do Estado, por hipótese, enquanto enunciado de funções que o Estado incumpre a desenvolver, uma vez que já há aí referências ambientais, se não poderá fazer também em sentido nessa série. É matéria que veremos depois. A segunda pergunta, como também era para o painel todo, muito rapidamente. Eu acho que estamos a atravessar uma modificação de paradigma e, portanto, ainda não terão aterrado completamente as zonas específicas de competências. Mas há uma outra figura jurídica, uma outra instituição introduzida recentemente, que é de provedor do animal, que, não tendo funções operacionais, visa funcionar, a própria filosofia que está subjacente ao que é um provedor, como um elemento adicional de fiscalização do sistema. Este é então para cá. Como fiscalização, supervisão, acompanhamento das regras de proteção do bem-estar animal. Na verdade, há quem critique a separação por ser artificial, ou seja, separar os animais de companhia dos mais. Mas, mais uma vez, ele prende-se com o facto de termos enquadramentos jurídicos diferentes, termos tutelas diferentes, pelo menos para já, em relação a cada espécie. Estamos seguramente numa fase de transição, acho que ainda é cedo para concluir se a solução encontrada é mais adequada ou não. Agora, se passamos para o nível das CCDRs, estas competências, para as outras espécies, não deixa de fazer sentido que também seja necessário que se encontrem competências em matéria de animais de companhia.